Como crescer nas virtudes? Como vencer os vícios? Eu sou Larissa Menegatti, teóloga e mentora de mulheres, e nesse vídeo nós vamos falar sobre isso: adquirir virtudes, crescer nessas virtudes e constantemente também aprendermos a combater os vícios. E você vai ver o quanto isso está como uma moeda de dois lados, de dois gumes. Não tem como crescer em virtudes sem também minimizar em nós aqueles maus, aqueles vícios que ficam entranhados na nossa carne, ficam entranhados em maus hábitos. O Catecismo da Igreja Católica começa nos ensinando, nos dizendo que as virtudes são uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Fazer o bem. E continua ainda dizendo, permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Não é só fazer o mínimo, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, persegue-o e escolhe-o na prática. Quando falamos de virtudes, quando falamos de vícios, estamos falando de hábitos, estamos falando da concretude dos frutos da vida espiritual, dos frutos que aparecem no nosso comportamento, nas nossas palavras, nas nossas escolhas, nas questões mais práticas e rotineiras do nosso dia a dia. As virtudes, elas podem aparecer, ou os vícios, quando não os combatemos. Se é uma disposição habitual, primeiramente eu preciso trabalhar essa disposição. Disposição habitual significa que eu preciso todos os dias superar aquela sensação de ficar dependendo de uma motivação barata, sabe? De estar se sentindo bem para fazer o bem. Não, o bem deve ser perseguido, escolhido na prática. Porque muitas vezes nós estaremos mais naturalmente inclinadas a fazer o mal, nós estaremos mais inclinadas a falar mal do outro, estaremos mais inclinadas a reclamar, estaremos mais inclinadas a deixar a casa toda bagunçada, ou estaremos mais inclinadas em ficarmos com mania de perfeição em tudo e cobrando tudo além daquilo que é equilíbrio mesmo de vida. Nós estaremos sempre inclinadas aos vícios. Então, como que eu combato esses vícios na minha vida? Identificando esses vícios e ao mesmo tempo percebendo e buscando as virtudes que eu preciso alcançar para afogar o mal em abundância de bem. Afogar o mal em abundância de bem. Eu moro numa cidade onde por muito tempo eu trabalhei como missionária ao lado de uma casa. Era uma casa que abrigava habitantes de rua, pessoas que moravam nas ruas. E elas faziam triagem nessa casa de missão aonde eu atuei bem na minha adolescência, assim, lá pelos meus 17 anos até os meus 19 anos. E era interessante porque ao lado havia uma casa, um prostíbulo. E nessa casa era uma casa de show, uma casa luxuosa, uma casa onde nós ouvíamos muitas risadas, badernas, sons altos, ao mesmo tempo que teve madrugadas em que estivemos em oração, em vigília, e ao lado desta casa ouvindo, às vezes essas barbaridades. Há pouco tempo eu passei em frente a esse terreno. Essa casa, destinada aos pobres não existe mais, mas essa casa que também durou por muito tempo, esse prostíbulo, ele foi destruído, ele foi derrubado. Lá está um terreno baldio enorme, algo novo vai ser construído. Mas na mesma placa que chamava o nome da casa de shows lá, aquela boate, tem agora uma frase: onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu olhei com uma esperança para aquela placa e fiquei imaginando, como já fiz uma reflexão com as minhas alunas, do quanto muitas vezes somos nós esse terreno. Um terreno que foi usado, talvez, para o mal,
para o pecado, os nossos vícios. Podem ter sido vícios ligados à sexualidade ou não. Mas da mesma maneira também nós corrompemos esse terreno. Então é possível que a graça de Deus superabunde esse pecado, superabunde esse terreno que foi construído, uma casa que foi construída para o mal. Deus agora mude os planos desse lugar. Queira mudar os planos, construir uma vida de virtudes, superar os nossos vícios, nossos maus hábitos, não é uma tarefa sossegada, não é impossível. Vejamos a vida dos santos, vejamos a vida de tantos homens e mulheres que nos mostram isso e nos levam também a desejar esse caminho. Mas eu preciso tomar consciência de que não é uma mágica. Não basta apenas um suspiro dizendo como eu queria ser assim, como Santa Teresa. Nossa, mas como eu queria ser assim como Santa Teresinha do Menino Jesus. Olha, quando eu vejo Santa Giana Beretta Molla, esposa, mãe, profissional, como eu queria viver assim desse jeito, amando como ela amou o seu esposo, seus filhos. Mas nós não nos damos conta de que esse caminho que os santos trilharam, essa virtude que eles buscaram, as virtudes que eles buscaram em sua vida, elas foram se fortalecendo ao longo dos dias, do tempo. Por isso o catecismo vai dizer que a virtude trata-se de uma disposição habitual. Não é algo da noite para o dia. É hábito, habitual e firme. Você precisa renovar todos os dias, com firmeza de propósito, o porquê que você está querendo buscar e fazer aquilo que às vezes os outros estão fazendo já no automático. Não percebem, não se dão conta às vezes do mal que aquilo faz. Por exemplo, entre nós mulheres, o hábito de fofocar, de falar mal. Às vezes isso já está tão entranhado, já se tornou um hábito assim, tão grosseiro e tão instalado na pessoa, que ela nem consegue perceber o mal que isso faz e o mal que isso é em si. Então é preciso que primeiro a gente tenha esse insight, quem sabe você esteja tendo esse insight agora aqui neste vídeo. Então perceba, puxa vida, como eu sou murmurenta, como eu sou fofoqueira, como eu sou reclamona, como eu sou preguiçosa, como eu sou procrastinadora das coisas. Sabe, determinar, dizer esse reconhecimento do mal faz com que a gente consiga olhar para onde nós devemos combater. E também nos dá a luz de qual virtude que eu preciso buscar. Porque sempre é uma virtude contrária ao vício que está ali já entranhado em mim. Então por isso que é tão importante o autoconhecimento. Santa Teresa d'Ávila vai dizer: é desatino pensar que haveremos de entrar no céu sem antes entrarmos em nós mesmas. E esse autoconhecimento nos vem por alguns exercícios que vão nos ajudar nesse caminho de santificação, nesse caminho de conversão, que é o exame de consciência. Diariamente, não só o exame de consciência para a confissão, mas o hábito de um exame de consciência diário, de maneira muito simples e prática. O que eu fiz de bom? Sim, porque é também um exercício de reconhecer as graças de Deus na nossa vida, todos os dias, um exercício. O que eu fiz de bom? O que eu fiz foi por obra e graça de Deus. O que aconteceu de bom na minha vida hoje? Segundo, o que eu fiz de mal, o que eu fiz de errado? Eu gritei, eu falei o que eu não deveria ter falado, eu fui onde eu não deveria ter ido. Então eu identifico o que eu fiz de mal, o que eu fiz de errado. E terceiro, talvez a gente pode perceber aonde esteja faltando também, o que eu deixei de fazer também é um mal. A omissão também é um mal, a omissão diante do bem. E por fim, então, fazermos um propósito. Após olhar o que foi feito de bom, o que foi feito de mal, o que ficou faltando, o que eu poderia ter feito, que por omissão talvez eu não fiz, eu posso, olhando tudo isso,
me revelando. Se todos os dias eu tenho repetido esses comportamentos, isso vai me mostrando que eu preciso buscar mais, porque eu saio com uma resolução. É bom que você conclua o exame de consciência com uma resolução simples, um propósito para o dia seguinte. Se eu gritei 3 vezes, se eu me atrasei 5 vezes, em 5 ocasiões, situações da minha vida, eu vou fazer um hábito, eu vou fazer um exercício de, no próximo dia, me vigiar e não repetir novamente esses erros. E se no outro dia eu vier a reconhecer novamente, recomeçar. Sem humildade, o caminho da conversão e da santidade não se dá, não se faz. Então é preciso que eu queira, é preciso que eu esteja buscando esse caminho a partir desses exercícios, dessas práticas, como o exame de consciência, que vão nos ajudar sim a perceber quais são as virtudes que eu preciso buscar e os vícios que eu preciso combater na minha vida. Quando você escolher uma virtude, escolha também práticas, hábitos que vão ajudar você a desenvolver essa virtude. Por exemplo, se eu me der conta que eu sou uma pessoa desordenada, eu sou indisciplinada, eu preciso buscar a virtude, da disciplina, a virtude da ordem na minha vida. O dia já começa bagunçado, tudo muito bagunçado, não apenas pelas circunstâncias, mas mudam as circunstâncias da minha vida, mudam as épocas, os tempos e eu permaneço bagunçada. Então, o problema não está fora de mim, o problema está dentro de mim. Então, identificando o problema, eu vou também fazer essa virtude que eu preciso buscar, a ordem. Que hábitos eu vou me determinar a buscar todo dia para trabalhar essa virtude, para chamar essa virtude para mim? Por exemplo, acordar e arrumar a cama. Como primeiro ato, eu acordo, faço meu sinal da cruz e vou já arrumar a cama. Eu acordo e lá pelas 9, 10 horas da manhã é que ainda vai trocar o pijama e tal. Acordar e tirar o pijama. Eu tô... pendências, tem algumas pendências. Eu vou ter o hábito de, uma vez por semana, olhar as pendências de quem eu não liguei, das respostas que eu não dei, daquilo que está ali atropelado, da bagunça. Eu vou arrumar o armário. Eu vou tomar por esse hábito, se eu sou uma pessoa que não tenho isso. Então, tô dando aqui um exemplo, tá? Um pouco mais prático para ilustrar de como que, na prática, eu posso, de fato, buscar as virtudes e combater também os vícios e o mal que eu preciso vencer em mim. Eu desejo que você, através desse vídeo, você reflita, você pense. A partir desse exame de consciência frequente, Deus vai te dar essas luzes. Primeiramente, reconhecer a graça e a misericórdia de Deus na sua vida. E segundo, também, por essa graça, por essa luz divina, você também vê aonde está a sujeira, aonde está o mal, aonde está o pecado, onde estão os vícios que precisam ser combatidos. E por fim, você sair com uma resolução, sair com um propósito, e um propósito que pode ser aplicado na sua vida, no seu dia. Se você dizer, amanhã eu quero acordar mais generosa, amanhã eu quero acordar mais organizada. E aí esse mais você não define em hábitos, fica muito genérico e você pode passar dias, semanas, meses e anos com propósitos muito generalizados e sem concretude na vida. Então, a virtude começa hoje com um pequeno propósito. Larissa, mas são tantas coisas que eu preciso mudar. Seja fiel no pouco e Ele te confiará mais. Isso é uma promessa bíblica. Então, a nossa fidelidade no pouco, a nossa fidelidade é uma virtude, é uma pequena virtude, atrai com que outras virtudes também sejam adquiridas, desenvolvidas em nós. Não espere amanhã para começar a colocar em prática tudo isso aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, inscreva-se no canal para você receber mais conteúdos assim. E se você quer começar uma quaresma de fato com propósito, fazendo valer esse caminho que nós viveremos daqui a alguns dias, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal
e também a se inscrever. Aqui embaixo tem um link para a imersão Recolhe-te, uma manhã de recolhimento no dia 1º de março, onde você poderá se preparar muito melhor para viver com mais fidelidade essa quaresma que se aproxima. Deus abençoe.